Eu estou recebendo agora o psiquiatra Hugo Moreski. Nós vamos falar sobre o transtorno de pânico. Gente, eu tenho que contar uma coisinha para vocês. Eu esqueci o tablet em casa, então vocês não ficam bravos comigo. Quem tiver pergunta para o Dr. Hugo, se quiser ligar, o telefone é 3218-7200, tá bom? Me perdoem. Tudo bem, Hugo? Oi, Rose, tudo bem? A gente diz isso aí, então vocês não correm de casa, né? Eu acabei esquecendo o tablet hoje. As perguntas, mas vamos lá. Vamos. Síndrome do pânico, né? A gente ouve tanto falar, mas às vezes ninguém sabe bem a certo assim, o que é a síndrome do pânico, né? Tem uma confusão, Rose, tem uma confusão frequente, porque assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa que não tenha síndrome do pânico pode ter uma crise de pânico, pode ter um ataque de pânico. Não quer dizer que... Não, quem tem uma vez pode ter isoladamente, que é uma crise de medo, de um desconforto iminente, assim, é uma coisa aguda que vem falta de ar, tremores, um aperto no peito, uma sensação de sufocamento, um desconforto muito grande que a pessoa fica geralmente com medo que vai acontecer alguma coisa mais grave, tipo infartar, medo de morrer, medo de até perder o controle, enlouquecer. Isso é a crise de pânico. E por que você desencadeia uma crise espontaneamente? Por conta de uma morte, uma batida de carro, um estresse? Geralmente a pessoa ela já é vulnerável geneticamente, mas tem que ter um estresse. Tem que ter um estresse, às vezes nem identificado, ou pode ser uma morte, uma demissão, uma crise financeira, ou às vezes a pessoa nem percebe, mas alguma mudança na vida dela ocorreu e aí abre a porteira e vem a crise. A crise. Aí crise. Isso não quer dizer que você vai ter mais vezes. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, agora tem gente que vive em pânico. São pessoas que tiveram uma crise e não trataram, ou não tem nada a ver, essa pessoa vai desenvolver o síndrome, né? Porque tem gente que não sai de casa, tem gente que não gosta de conversar com as pessoas, e isso é uma coisa constante. Aí vira a tal da síndrome do pânico ou transtorno de pânico, que daí são várias crises de pânico, a pessoa tem medo de ter outras crises, dura mais de um mês, aí começa a ter as limitações. A pessoa deixa de fazer alguma coisa, deixa de sair por medo de acontecer alguma coisa, deixa de falar com alguém, deixa de se divertir, aí vira a síndrome do pânico, é uma coisa mais recorrente. E quem a gente conhece que tem, diz que é uma loucura mesmo, porque sofre a pessoa e sofre todos os familiares juntos, né? Porque a pessoa tem medo de tudo, né? Tem medo de tudo e na hora, Rose, parece, a pessoa sente, ela acha assim que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa grave, imagina a sensação. Claro, é uma coisa aguda, então é uma coisa intensa, explode, vem tudo de uma vez. O lado bom é que é tratável, que isso vai passar, mas na hora como é que a pessoa vai se dar conta disso, vai acreditar, não, vai passar, ela acha que ela está morrendo, ela acha que ela está infartando, entendeu? E assim, é tratamento psiquiátrico é com remédio para quem tem síndrome do pânico, Hugo? Muitas vezes sim, Rose, muitas vezes sim. É um tipo, que popularmente é chamado de antidepressivo. As pessoas até estranham, mas eu estou tomando antidepressivo, eu tenho pânico. Mas é um tipo de antidepressivo que age também nesse circuito, age nessa fonte de ansiedade. Então, tem muitas vezes que ser usada medicação, mas também, muitas vezes, a gente precisa de uma ajuda de terapia. A síndrome do pânico não é uma depressão profunda e contínua? Não. Pode se confundir a síndrome do pânico. Quem é depressivo não tem síndrome do pânico, quem tem síndrome do pânico não é depressivo? Na verdade, essa relação, são dois mundos diferentes. Tem o mundo depressivo e o mundo da ansiedade, que aqui gira a síndrome do pânico. Uma coisa pode levar a outra, entendeu? São dois mundos diferentes, mas eles adoram andar juntos. Então, a pessoa que está com pânico e não trata, ela pode se desgastar, até que ela começa a ficar triste, mais introspectiva, sem motivação, e aí ela fica depressiva. Então, uma coisa não exclui a outra. São coisas diferentes que adoram andar juntas. Então, por isso que tem que tratar o pânico, para daqui a pouco a pessoa não ficar com pânico e depressiva. Mas, por exemplo, pessoas que têm pavor de subir no elevador, não sobe sozinha de jeito nenhum. Isso seria uma síndrome do pânico só nesse sentido? Ou isso é só um medo? Não é? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu não posso ficar em ambiente fechado. Isso seria claustrofobia, de medo de subir no elevador? Ou isso também do elevador seria uma síndrome do pânico? Porque é tudo tão... Na verdade, também é do mesmo mundo, da ansiedade. Só que isso é uma fobia, a gente chama de fobia específica, por exemplo, de elevador, de cachorro, de avião. E a pessoa, por ter essa fobia, quando ela está exposta a uma situação bem estressora, ela pode ter uma crise de pânico. Entendeu? E essa pessoa que tem um medo de elevador, ela pode ter várias crises de pânico se ela for exposta ao elevador e desenvolver uma síndrome do pânico. Então, ao mesmo tempo, ela pode ter essa fobia e pode desenvolver a síndrome do pânico. Apesar de serem coisas diferentes, elas são irmãs. Como que a pessoa fica atenta, assim, que ela teve mais de uma crise? Que foi uma crise mesmo
de pânico? Não foi só um estresse um pouquinho mais alto? Geralmente, Rose, é pela intensidade, que é uma coisa muito aguda, é uma coisa muito forte, e o tipo, esse tipo de achar que vai acontecer alguma coisa grave, achar que vai infartar, achar que vai morrer, achar que vai, o que as pessoas falam, que vai enlouquecer, ou que vai perder o controle. Esse tipo, essa tonalidade é a crise de pânico, o que diferencia de uma crise de ansiedade, que não necessariamente é mais leve a crise de ansiedade, mas é um tipo diferente. Não tem esse medo de acontecer alguma coisa mais grave. Criança pode ter síndrome do pânico? Porque a gente vê se falar, muitas vezes é situação financeira e tal, mas tem crianças que têm crise de síndrome do pânico? Ou isso é uma coisa mais só para adultos? Tem criança, eu já vi mais vezes, várias vezes, tem sim. Muitas vezes na criança é mais difícil de identificar, porque a criança não sabe expressar, não tem aquela maturidade para expressar tudo que ela está sentindo. Então, por isso que é mais difícil, mas pode ter em qualquer idade. Em qualquer idade. Então, e aí, se a criança não trata, ela vai ser um adulto, se a mãe não percebe, que vai levar essa síndrome do pânico em situações mais alarmantes até uma idade avançada. Às vezes, pela maturidade, a pessoa consegue, o cérebro, a maturidade cerebral vai conseguindo contornar, mas tem um risco de levar sequelas como o próprio pânico, depressão e por aí vai, né? Quem sofre mais? Sempre tem uma estatística, né? São os homens ou são as mulheres que têm mais, assim, essa questão da síndrome do pânico? Nesse caso é parecido, Rose. Parecido? Nesse caso é parecido. É parecido e é bem parecido, assim, não tem tem alguns transtornos, algumas coisas que são diferentes no homem e na mulher. Nesse caso é parecido. É bem parecido. E hoje também a mulher está no mercado de trabalho, trabalhando, está tão sobrecarregada tanto quanto, né? Quando a gente fala de estresse de trabalho, né? Bom, eu queria agradecer a sua presença, que você vai voltar ainda, né? Até o final do ano, né? Sempre. Para estar respondendo as nossas perguntas, tá bom? Obrigado, Rose. É um prazer sempre.